Então vamos para a nossa aula 1, depois da aula de introdução, para a gente entender o que é uma mentoria, o que você pode e deve esperar desses nossos encontros, porque a mentoria é um processo diferente da formação. E a coisa mais importante nas relações humanas são as expectativas. Toda expectativa que não é claramente entendida, ela vai gerar frustração depois. E aqui na Ikigai Brasil nós levamos muito a sério a sua expectativa e a nossa expectativa também. Todo encontro, mesmo um casamento, ele é feito de expectativas entre o marido, a esposa, ou entre o casal de modo geral, seja do mesmo sexo ou não, que a gente tem uma percepção de que as duas pessoas têm expectativas. Se essas expectativas não estão muito bem alinhadas, depois vai gerar uma coisa chamada fatura emocional. Uma parte vai dizer para outra, você não cumpriu com o que eu esperava. Então, vamos deixar muito claro o que eu espero de vocês, espero formar vocês para que vocês sejam embaixadores e vou dar o meu melhor para que isso aconteça. Agora, cabe a você dar o seu melhor para ser esse instrumento. Se você vier aqui apenas para curtir uma jornada, apenas para levar uma oportunidade de trabalho para sua região, você não vai ficar nesse processo, porque você não tem o compromisso necessário e suficiente para estar conosco. Então, dito isso, eu vou explicar para você o que é ser um mentor, porque a mentoria é um processo bem diferente da formação. A formação ela tem um processo pedagógico que você vai vivenciar também para te qualificar a atuar como um reeducador e um embaixador. Porém, aqui o meu papel é um foco no negócio, na mentalidade sua, preparar você para a mentalidade de negócio, para saber fazer projetos, para poder saber vender, para poder saber se posicionar na sua região. Então, o que é um mentor? Quando a gente pega a origem da palavra mentor, ela vem lá da Grécia Antiga. O mentor ele tem a origem na Guerra de Troia, quando Ulisses, também chamado por Odisseu, por isso que é Odisseia, né? Odisseu ele vai para Troia, e ele tem um dilema, ele não queria ir, mas ele foi cooptado aí nessa guerra, e ele vai deixar sua mulher Penélope, muito bonita, jovens ainda, e o seu filho, que estaria numa condição de criança. Então ele tinha um dilema, ele precisava encontrar alguém para ser o tutor, para ser o educador, né, no caso o reeducador, do seu filho, para que esse se tornasse um bom rei e conseguisse suportar o assédio que viria dos nobres que iriam querer tomar o governo prontamente, que estava sem rei. Então o mentor, ele é essa pessoa que vai preparar um sábio, é um guerreiro sábio, que pega o filho do Ulisses e toma como tutoria. Ele começa a ser um tutor, uma pessoa que educa esse menino para que ele fosse a sua melhor versão, e isso dá certo, dá muito certo. Ele se torna um grande rei sábio e um grande guerreiro também, e consegue segurar durante 20 anos o reino enquanto seu pai não volta. Então, o papel de um mentor é exatamente esse. O mentor é diferente de um coach, porque o mentor é um notório sabedor de alguma coisa. Um coach não precisa ser um especialista em marketing para poder fazer um processo de coaching com alguém. Agora, se eu for trabalhar com marketing, com alguém, mentoria de marketing, eu tenho que ter notório saber nisso. Eu não posso dar mentoria em medicina, porque eu não sou médico, mas eu posso dar mentoria em negócios para médico, porque isso eu domino, é um assunto que eu domino. Então, o mentor ele tem que ter notório saber, e não só saber acadêmico, mas experiência efetiva de mercado. Ele tem que ter o tal do know-how. Ele tem que ser a pessoa que conhece o caminho, que já fez o caminho, e por isso ele pode falar do caminho. Ele pode transferir o know-how dele? Não. O know-how é intransferível, vocês vão ter que desenvolver o de vocês. Porém, o mentor ele vai falar, ele vai mostrar caminhos, ele vai mostrar técnicas, documentos, processos que vão acelerar a sua aquisição desse saber, da sua própria experiência. Porque se você for tentar atender um cliente corporativo e não sabe como fazer um contrato, não sabe como fazer uma proposta, não sabe como entregar uma palestra, você nem entra. Então, através dessa mentoria, eu vou ensinar vocês a como se posicionarem no mercado da região de vocês, como esses embaixadores, como reeducadores, para que você possa viver do negócio da reeducação. Aí, quando você olha a questão dos mentores, e você olha a vida dos grandes heróis, todos eles, pega Hércules, pega Aquiles, você pega também na história antiga, você pega também o Aristóteles foi o mentor do Alexandre o Grande. Quando você pega no cinema, Luke Skywalker, sempre existe a figura de um mentor. E eles ajudaram seus mentis, ou mentorandos, só saber essa questão, o pessoal fala mentorados, é mentorandos ou mentis, os mentorandos a terem um processo de desenvolvimento acelerado. E como é que eles fazem isso? Como é que eles conseguem trabalhar esse processo de desenvolvimento acelerado? Dando a essas pessoas jornadas, criando jornadas de autoaprendizagem. Então, quando você pega a história de todos eles, todos esses mestres que foram mentores, que trouxeram, o Yoda é um caso clássico, um típico mentor mestre,
que leva Luke Skywalker a entender quem ele é, suas potencialidades, suas fragilidades e os desafios que ele enfrentaria pelo caminho. O Yoda propõe, enquanto ele está em Dagobah, lá que é o planeta que ele morava, ele propõe a Luke alguns desafios. Então, naqueles desafios, ele enfrenta, por exemplo, Darth Vader numa caverna, no qual ele tem uma experiência de enfrentar o próprio medo antes que isso acontecesse de fato. Quer dizer, olha só, ele cria um cenário hipotético onde aquele desafio real acontece antes, para que quando ele chegasse frente ao desafio real, ele estivesse preparado para isso. Então esse é o papel do mentor, é a pessoa que vai te preparar para os desafios reais, aqui, em um ambiente seguro, no nosso laboratório de mentoria, onde você vai enfrentar esses desafios para depois entender quem é você e o que você quer, como você poderá atuar quando a situação for real. Frente a um cliente multinacional, você não pode errar, você tem que entregar performance. Então vamos performar aqui primeiro para que você possa entender como você vai se posicionar nas redes sociais, como fazer contratos, como trazer clientes para que você possa ter efetividade. Cada proposta que você manda é um contrato que você fecha, senão você vai ter muito desperdício de talentos, de energia e pode se frustrar com isso. Então, nesse sentido, o que o mentor sempre vai ajudar é o cliente a compreender, a canalizar, ter claro o seu propósito, suas potencialidades. Cada ser humano é único. Eu não posso ajudar você a replicar o jeito do Eduardo ser. Essa é minha identidade. Você precisa entender o seu estilo. Você vai receber uma série de técnicas e treinamentos e metodologias para desenvolver na sua região. Mas não adianta você tentar ser uma cópia do Eduardo. Eu tenho a minha personalidade, as minhas características, as minhas competências e fragilidades. Então você vai ter que se apropriar das suas potências e trabalhar as suas fragilidades para que você possa superar tudo isso e atingir. Outra coisa importante que o mentor fala, como aconteceu no Guerra nas Estrelas, ele aponta o caminho dizendo aqui tem perigo, né? Como o mestre Yoda dizia, a raiva, o medo, o ódio, são caminhos para o lado escuro da força. Quer dizer, ele mostra que muitas vezes a ganância, a ambição exacerbada, a falta de efetividade, a falta de consistência são os caminhos para o lado escuro da força que vão derrubar você, vão queimar a sua reputação. A coisa mais importante no profissional é a sua reputação. Ela é muito difícil de construir e muito fácil de derrubar. Então você precisa ter consistência, evitando ir para o lado escuro da força. O mentor é uma relação de mentoria, uma profunda confiança. Você está confiando em mim e eu vou honrar a sua confiança. Eu vou honrar a sua confiança e vou investir muito em você para que isso aconteça. Como será a nossa mentoria? Ela parte pela jornada do herói. Você atendeu o chamado, agora a gente vai fazer desafios e transformações para que você possa chegar até o seu abismo e que quando efetivamente você vai ter momentos que dizer, não sei se eu consigo, não sei se eu tenho saco para esperar tanto tempo, não sei se eu estou preparado para essa transformação, mas aqueles que sobreviverem a toda essa jornada vão chegar no momento do insight, em que vão descobrir quem são. E a partir do que vão descobrir quem são, esse insight, vão conseguir fazer a reparação, uma nova vida, uma nova versão de si mesmo. E aí vão voltar para a sua vida, para aquela mesma vida que você vivia. O mundo continua igual, mas você está diferente. Você descobriu coisas que você não sabia sobre você e por conta disso, seu olhar sobre o mundo não é mais o mesmo. Agora você olhar para o mundo de uma pessoa transformada e as pessoas vão olhar para você e dizer, nossa, está diferente, o que aconteceu? E você vai falar, eu descobri quem eu sou. Nesse momento as pessoas vão querer andar com você, porque todo mundo quer andar com pessoas que estão esclarecidas. Bom, meu papel, realmente, como eu falei para vocês, é trabalhar a parte de negócio. Então, nessa mentoria, nós não vamos focar tanto em aspectos pedagógicos, e sim em aspectos mercadológicos. Então, vamos trabalhar muito a questão de marketing, vendas, posicionamento, sua clareza. Mas, para isso, eu preparei uma estrutura no qual nós vamos montar 8 aulas aqui com você, no qual a gente vai trabalhar com você aspectos comportamentais, a sua identidade, a sua clareza, primeiro quem é você, o que você agrega, como você pode se apropriar de tudo isso para se tornar um grande mentor na sua região e um grande embaixador e um grande reeducador na sua região. Então eu vou preparar você para ter clareza sobre quem você é, ferramentas que a gente vai ver na metodologia, só que comigo você vai ver ela potencializada. Segundo ponto, você vai trabalhar seus comportamentos que estão bloqueando você, porque existem comportamentos que estão, às vezes, bloqueando crenças sobre dinheiro, sobre espiritualidade, crenças que estão bloqueando a sua jornada, que a gente vai trabalhar para libertar esse potencial. E, finalmente, a gente vai trabalhar habilidades de comunicação, habilidades comerciais, habilidades para expressar o que é o Ikigai, porque quem está à frente desse processo é o embaixador. O embaixador fala sobre aquilo que ele crê.
Então não é possível ser um embaixador se você não der voz ao propósito. E para isso você tem que saber falar, tem que saber se posicionar, tem que saber ser aquilo que você diz acreditar. Então esse é o nosso processo aqui da mentoria. Vamos começar essa jornada inacreditável que vai fazer a diferença na sua vida. Os 3 níveis de impacto. Impactar você, transforme a si mesmo, transforme as pessoas à sua volta, mostre que o seu núcleo familiar, que a sua empresa é uma referência dessa cultura, para depois impactar o mundo. Se você quer impactar o mundo sem fazer lição de casa, você é uma farsa, e aqui na Ikigai não é lugar pra gente que é farsa. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, e que você aproveite cada segundo dessa jornada de transformação. Não é apenas uma formação, mas uma transformação. Estou muito contente de ter você como agente dessa causa, e vamos juntos transformar a nós mesmos para depois transformar milhares de vidas.